O homem tem tudo nas mãos e se deixa escapar tudo é porque tem medo. Sabe, poucos escritores foram tão fundo no medo, na liberdade e na alma humana quanto Fyodor Dostoiévski. E essa frase, tirada de Crime e Castigo, já joga a gente direto no coração de tudo o que ele pensou. Então, vamos mergulhar nisso. Essa é a história de como uma vida de sofrimento extremo, cheia de doença, dívidas e até uma sentença de morte, acabou forjando um dos maiores escritores que o mundo já viu, Fyodor Dostoiévski. A gente vai ver como que o fogo das experiências dele moldou uma genialidade única. E tudo começa de um jeito bem explosivo, lá na São Petersburgo do século XIX. Temos um jovem engenheiro militar que de repente decide largar tudo para se dedicar à literatura. Uma aposta e tanto. E que estreia, hein? Com só 24 anos, o primeiro romance dele, Gente Pobre, vira um sucesso absurdo. O crítico mais importante da Rússia na época, um cara chamado Vissarion Belinsky, simplesmente diz que ele é um novo gênio. Da noite pro dia, Dostoiévski vira uma celebridade. Só que essa fama toda não durou muito. Os livros que ele escreveu depois não fizeram o mesmo sucesso. E aí, frustrado, ele se envolve com um grupo de intelectuais radicais, o Círculo Petrashevsky. Ali, eles discutiam socialismo, liam textos que eram proibidos e criticavam abertamente o governo do czar Nicolau I. E olha, esse era um caminho bem, mas bem perigoso na Rússia daquela época. E esse caminho perigoso, pois é, levou ele direto para o momento mais aterrorizante e, ao mesmo tempo, mais transformador de toda a sua vida. O ponto de virada que ia definir todo o seu futuro e a sua obra. A sequência dos fatos é de arrepiar. Em abril de 1849, ele é preso. Em novembro, sai a sentença: morte por fuzilamento. Imagina! No dia 22 de dezembro, ele e os outros são levados para uma praça, vestidos com aquelas roupas de condenado. O pelotão em fuzilamento se prepara, aponta as armas, e aí, no último segundo, chega um mensageiro com uma ordem do czar. A pena tinha sido cancelada. Era tudo uma encenação, um teatro de crueldade psicológica. E nesse momento, acreditando que ia morrer mesmo, Dostoiévski se vira para um colega e fala: "Nós estaremos com Cristo." A resposta que ele ouve é gelada: um pouco de poeira. Pensa nisso: fé contra o nada, espiritualidade contra o puro materialismo. Foi ali, naquele instante, que a grande crise existencial que ia marcar toda a obra dele se cristalizou. Mas essa piedade do czar, não era bem o fim do sofrimento. Na verdade, era só o começo de uma outra jornada. Uma jornada para o coração congelado da Sibéria, um lugar que o transformaria para sempre. Ele foi sentenciado à catorga. E o que era isso? Eram os campos de trabalho forçados da Sibéria, um lugar brutal. Por 4 longos anos, ele viveu acorrentado, em condições terríveis, lado a lado com assassinos, com os piores criminosos. O intelectual refinado foi jogado de cara no lado mais sombrio da humanidade. E no meio desse inferno, ele só podia ter um livro, o Novo Testamento. A leitura sem parar desse livro, somada a todo o sofrimento e ao contato com o povo russo na sua forma mais crua, provocou uma virada de chave gigantesca na cabeça dele. Ele abandonou aquelas ideias socialistas que vinham da Europa e abraçou uma fé totalmente baseada na moralidade cristã e na ideia de que o sofrimento pode redimir. Quando ele finalmente volta do exílio, 10 anos depois, ele já não é mais o mesmo homem. E a literatura dele, claro, também não seria. As lições da Sibéria se tornaram a matéria-prima para suas maiores obras-primas. É aqui que a gente vê a grande briga de ideias que ele vai explorar para o resto da vida. De um lado, o que ele chamava de Palácio de Cristal. Pensa numa utopia perfeita, tudo organizado pela razão, pela ciência, um mundo seguro. Só que, para ele, um mundo assim tira a nossa humanidade. E do outro lado, a liberdade moral. Essa bagunça que é poder escolher, errar, sofrer. Para Dostoiévski, é nessa liberdade, mesmo que dolorosa, que mora a nossa verdadeira humanidade. Tá, mas e aí, como é que se vive com essa visão? A gente pode resumir a filosofia dele em 5 pontos. Primeiro, a felicidade não está no destino final, está na jornada. Segundo, abrace a liberdade mesmo que ela machuque. Ser igual a todo mundo não traz felicidade. Terceiro, isso aqui é quase uma profecia, Cuidado com as distrações que nos tiram do mundo real. Quarto, a dor é essencial para o amor de verdade. E por último, a gente precisa buscar algo transcendente, porque a vida material sozinha não preenche a alma. Para ele,
O sofrimento não era um defeito, um bug no sistema. Era quase um pré-requisito para ter profundidade de verdade. Como ele mesmo escreveu em Crime e Castigo, o sofrimento acompanha sempre uma inteligência elevada e um coração profundo. E depois daquela conversão na Sibéria, a questão da fé se torna central em tudo. Essa frase famosa de Os Irmãos Karamazov talvez seja a maior provocação filosófica dele. Pensa bem, sem uma base maior, sem Deus, existe alguma razão para a moralidade? Ou tudo se resume a poder e o que é mais conveniente para cada um? Mas, olha, a visão dele não é para baixo, não é pessimista. Muito pelo contrário. Para ele, é justamente no fundo do poço, no sofrimento mais profundo, que a esperança e o sentido da vida aparecem com mais força. A dor vira um caminho, não um beco sem saída. É por tudo isso que Dostoiévski é atemporal. Ele não é só um escritor do século XIX. Ele é quase um profeta da nossa própria condição aqui e agora. O legado dele é uma coisa absurda. Ele antecipou o existencialismo, as investigações que ele fez da mente humana inspiraram a psicanálise e o jeito dele de escrever mudou a literatura para sempre. Filósofos, teólogos, psicólogos, tá todo mundo até hoje bebendo da fonte dele. E é por isso que ele fala tanto com a gente hoje. Aqueles avisos dele contra uma utopia baseada só na razão e a defesa que ele fazia da nossa vida interior, isso ecoa perfeitamente nas nossas ansiedades de hoje em dia sobre tecnologia, sobre isolamento e sobre essa busca por um propósito no mundo que parece cada vez mais vazio. E assim, a gente fica com a pergunta que pulsa no coração de toda a obra de Dostoiévski. Uma pergunta que foi forjada no fogo da vida que ele teve. Se a verdadeira liberdade traz junto a chance da dor, do erro e do sofrimento, por que, mesmo assim, a gente deseja ela mais do que tudo?